Boa tarde, galerinha. Galerinha aí do 8º ano do Colégio Joaquim Ricardo Teixeira. Estamos nós aqui, né, com uma videoaula, né, direcionada para com vocês, meus amores dos 8º anos, tá? E estou aqui morrendo de saudade de vocês, mas essa foi a forma, né, mais próxima que nós achamos de estarmos aí interagindo para com vocês, ok? Um grande beijo, estou com muita saudade, tá bom? Meninos, é o seguinte, né? Na aula passada, nós tínhamos trabalhado aí, nós falamos um pouco sobre as guerras, certo? Então, hoje, nós iremos trabalhar para com um novo assunto, tá? Que está direcionado aos aspectos demográficos populacionais, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre esses aspectos, né, demográficos, né, populacionais, ok? Então, primeira coisa que vocês precisam saber, né, o que são conceitos de população? Então, é um conjunto de pessoas que habitam, né, em qualquer espaço da superfície terrestre, tá? Ou qualquer espaço geográfico, beleza? Então, este é o conceito de população, beleza? Nós vamos trabalhar aí, moçada, 4 vertentes dentro da população, ok? Dentro desses conceitos populacionais. Primeiro, a distribuição populacional, depois, crescimento populacional, estrutura populacional, né? E aí, depois, posteriormente, vamos vir a trabalhar as migrações, tá bom? Então, é uma matéria muito complexa, não dá para a gente poder fechar hoje, então o que der para a gente trabalhar hoje, nós vamos fechar hoje para não ficar também muito longo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Distribuição populacional, né? Então, nós vamos estar trabalhando aí para com a distribuição populacional. O que significa distribuição populacional? Eu estou me referindo, nada mais, nada menos, à população absoluta e à população relativa, né? Então, o Brasil, ele é um país populoso e pouco povoado, tá? Então, ele tem uma população, né, grande, né, estrondosa, porém que ele é pouco povoado, beleza? Certo? Então, se referindo aí a espaço territorial, certo? Então, vamos lá. Próximo aí. Populoso, né? O que significa populoso? Nós mesmos estamos vendo aí, ó, populoso. Se refere ao conceito da população absoluta. E o que é esta população absoluta? É a população total da superfície da Terra. Total. Estou falando em termos de planisférico político, beleza? Então, populoso, né, refere-se ao conceito de população absoluta, que se refere a uma população total, tá? De uma determinada localidade, de um determinado planeta, planisférico, ok? Depois, nós vemos aí, ó, população absoluta é o número de habitantes de um lugar. Aí nós já falamos. A população absoluta do Brasil aí, olha, 204 bilhões 250 mil 649, né, habitantes, tá? Mais ou menos, ok? Nada muito detalhado, ok? Nada muito certo, tá? Para com esse número aí desta população absoluta, ok? Então, essa população absoluta ela é considerada o quê? Uma população total, tá? Então, o Brasil, ele é considerado um país populoso, tá?
porém que vazio demograficamente, que nós vamos ver agora o que significa, né, esse vazio populacional, beleza? Demográfico. Então, vamos lá. Vamos passando aí, tá bom? Aí, ó, povoado. Povoado, se populoso, se refere à população total de um território, povoado ele se refere o quê? Ao conceito de densidade demográfica ou densidade relativa, tá? Então, o que significa, Naná, essa densidade demográfica ou este povoado? Ou essa população relativa? Então, significa, meus amores, que é a divisão de habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, população relativa ou densidade demográfica é a divisão populacional, né, da população que convive por quilômetros quadrados, dividida por quilômetros quadrados. A cada X quilômetros quadrados, né, habita-se 50 pessoas, tá? 50 habitantes, por exemplo. Beleza? Depois, posteriormente, aí nós vemos aí o quê? Né? A população relativa, que é o quê? É o número de habitantes em relação a uma área. É o que eu acabei de falar com vocês. Olha aí, ó, população relativa. É o número de habitantes em relação a uma área, uma população relativa, é uma densidade demográfica. Então, do Brasil é de 24,9 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a população relativa ou densidade demográfica, né, do Brasil é de aproximadamente 24,9 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Beleza? Então, vamos lá, né? Então, vamos entrar aí agora. Esse primeiro passo, nós trabalhamos sobre a distribuição populacional. Esse primeiro passo. Antes de chegar nas taxas, né? Até aqui. Foi o primeiro tópico que eu falei com vocês que nós iríamos trabalhar 4 vertentes aí dentro de população, certo? Então, o que acontece? Primeiro já se foi. Primeiro, distribuição populacional. Falamos sobre população absoluta, população relativa, população demográfica, né? Densidade demográfica e daí por diante. Beleza? Uma população povoada e uma população populosa, tá? Então, essa daí foi a distribuição populacional que nós trabalhamos. Agora, nós vamos para o seguinte ponto, né? Os seguintes fatores. Então, que vai ser o quê? O crescimento populacional. Como se dá o crescimento populacional do nosso país, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, quando se fala de crescimento populacional, eu estou falando nada mais, nada menos do que as taxas, né? Taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de fertilidade, né? Taxa de mortalidade, e daí por diante, ok? Então, vamos falar aí, ó. Primeira taxa que saiu para nós, é uma taxa que bastante importante, né? É a taxa de natalidade. O que significa essa taxa de natalidade aí, pessoal? É o número de nascimento de uma área, tá? Esse índice, ele é expresso por 1.000, ok? Então, mais na frente, quando nós formos falar sobre essa divisão dessa taxa de natalidade, como ela é calculada e tudo mais, aí vocês vão entender melhor esse índice expresso por 1.000. Então, a cada 1.000 nasceram tantas crianças, a cada 1.000 morreram tantas pessoas, e assim por diante. A taxa de natalidade do Brasil, ela é de 15 por 1.000, tá? Então, a taxa de natalidade do Brasil, ela é
de 15 por mil. E aí eu falo com vocês, ele é, né, uma taxa de natalidade, ele é um número de nascidos. Então, a cada 1.000 por ano que nasce, né? Então, é o número de nascidos a cada 1.000 por ano que nasce, ok? Então, o que acontece? Qual que é o principal fator ligado a essa taxa de natalidade? Qual que é como se diz, a principal chave ligado a esta taxa de natalidade? Verdade? Vai ser o quê? Os métodos contraceptivos, né? Então, é um dos principais fatores. Então, por que que os países subdesenvolvidos, eles têm uma grande taxa de natalidade, né? Devido à intensidade dessas políticas contraceptivas, né, que ali precisavam de ser mais potencializadas, mais investidas, ok? Para com essa taxa de natalidade, certo? Então, vamos lá. Dentro dessa taxa de natalidade aí, então nós podemos colocar vários fatores. Podemos colocar a mulher do campo e do meio e da cidade, podemos colocar as políticas conceptivas, né? Podemos colocar, né, o crescimento vegetativo, né, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então, esses fatores nós podemos colocar, beleza? Certo? Até aí deu para poder entender direitinho, né? Taxa de natalidade é o número de nascidos de uma área. E essa taxa de natalidade, ela é relacionada a cada 1.000 por ano que nasce. Beleza? Então, por isso que se fala, esse índice é expresso por 1.000. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Próximo. Taxa de mortalidade. É diferente, tia Naná, da taxa de natalidade? Sim, só muda a palavrinha. Mortalidade. Óbitos. Se lá na taxa de natalidade era o número de nascidos, então na taxa de mortalidade vai ser o número o quê? Né? De óbitos, de mortos, ok? Então, olha aí, é o número de óbitos, mortes de uma área. E se dá da mesma forma que se dá a taxa de natalidade, né? Ela se dá o quê? O número de óbitos a cada 1.000 habitantes, tá? Então, o número de óbitos a cada 1.000 habitantes ali que morrem. Beleza? Então, essa taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade do Brasil é de 6 por 1.000, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que é de 6 por 1.000, beleza? Essa taxa de mortalidade. Então, Naná, de que forma que está expresso essa taxa de mortalidade? Principal fator para a taxa de... Lembra que eu falei com vocês que o principal fator da taxa de natalidade eram os métodos conceptivos, eram as políticas do anticoncepcional, de preservação, né, da sexualidade e daí por diante. Agora, a taxa de mortalidade, o seu principal ponto é o investimento na saúde. Tá? Este é um dos principais fatores para haver, né, uma taxa de natalidade aí alta ou baixa, depende da localidade em que nós estamos aí trabalhando, beleza? Se é num país desenvolvido ou se é num país subdesenvolvido, tá? E daí por diante. E deu para entender aí direitinho, então, a taxa de mortalidade? Então, beleza. Vamos andando aí, né? Então, é o que eu falei com vocês aí, olha. Só vou dar uma passadinha aqui para me ver um negócio aqui, tá? Rapidinho. Ah, tá, volta lá, vou voltar. Então, o que acontece? Lembra que eu falei com vocês, crescimento natural ou crescimento vegetativo. É a mesma coisa. Crescimento natural ou crescimento vegetativo. É a diferença entre a taxa de natalidade, estão lembrados que eu falei aí atrás agora? É a diferença entre a taxa de natalidade
menos a taxa de mortalidade. Então, é a diferença entre a natalidade e a taxa de mortalidade. Como que se dá, Itiananá? Olha aí para vocês verem, ó, crescimento natural ou crescimento vegetativo. Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Isso aqui já é um dos cálculozinhos, né, que nós iremos trabalhar para com, né, o conteúdo dos aspectos populacionais. Então, este aí já vai ser, né, uma das fórmulas, tá? Se vocês quiserem anotar aí no cantinho do caderno, aí vocês vão colocar assim, ó, crescimento vegetativo, pode colocar aqui, ó, CN ou CV, é igual, é igualzinho. CN ou CV, mas pode colocar CV, que é mais utilizado o CV, tá? Coloca CV é igual, crescimento vegetativo. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Você coloca TCV é igual TN menos TM, tá? Que é CV, crescimento vegetativo ou natural, igual taxa de natalidade, que é o TM, né? Taxa de natalidade, menos a taxa, né, de mortalidade. Beleza? Certo? Então vamos lá, gatos. E aí, a gente vai cair o quê? No censo, né? E o que é o censo? Não é verdade? É a obtenção de dados estatísticos, não é verdade? Então, o que vem a ser esse censo? É a contagem da população do Brasil para obtenção de dados estatísticos, né? Que é realizado pelo IBGE. Vocês estão lembrados aí do que nós trabalhamos relacionado para com a divisão territorial geoeconomicamente e pelo IBGE, que foi a última divisão que nós trabalhamos aí, das regiões, das 5 regiões, então Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Divisão utilizada pelo IBGE, né? Então, que é realizada pelo IBGE. O que significa o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Então, vamos lá. Né? Então, o que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? E ele é feito, né? Diga-se de passagem, de 10 em 10 anos. Mas eu acho que hoje já diminuiu um pouquinho mais, devido, né, à grande explosão demográfica que nós estamos obtendo aí para com esse crescimento populacional. Beleza? Certo? Tá. Então, ainda estamos aí na segunda vertente, que é o crescimento populacional, pessoal. Falamos do primeiro, que foi a distribuição populacional. Agora estamos dentro da segunda vertente, que é, né, o crescimento populacional. Beleza? Então, vamos aí, andando para frente. Taxa de fecundidade. O que significa taxa de fecundidade, Naná? Né? Teve algumas turmas que nós já até mesmo comentamos sobre esse crescimento populacional, sobre essas taxas, né? Então, vamos relembrando aí, olha, taxa de fecundidade é o número de filhos por mulheres e idade, tá? Então, é o número de filhos ou mulheres por idade. Então, a média brasileira, ela está entre o quê? Entre 1,77, né, filhos por mulher. Então, isso corresponde praticamente ao quê? Né? Depende da localidade. Se for num país desenvolvido, a mulher ela vai querer ter menos filhos. Agora, se for num país subdesenvolvido, a mulher ela vai querer o quê? Né? Vai querer, não, às vezes nem quer, é a opção dela que não dá, por ela não ter menos do que o quê? Do que uns 3, do que 2, não é verdade? Então, é a taxa de fecundidade. Essa taxa de fecundidade, ela está relacionada ao quê?
essa taxa de fecundidade, ela está ligada ao quê? Ao número médio dos filhos que a mulher determina por ter. Vamos supor aí, olha, a mulher do meio rural e a mulher do meio urbano, né? A mulher do meio rural, é claro que ela muitas das vezes não tem opção, não tem aquela visão, né, de um mercado de trabalho, de estudo. Isso eu estou falando, gente, não muito das mulheres, né, do século em que nós estamos vivendo, tá? E sim da mulher, né, de tempos atrás, mais antigas, ok? Claro que ainda existe essa mulher, sim, mas não muito em grandes escalas, igual obtíamos antigamente, tá? Então, a mulher lá, a do meio rural, então qual que era a percepção dela, né? Era ter filho. Então, ela tinha uma outra coisa, ela estudava, ela almejava um diploma, né? Ser alguém, entrar no mercado de trabalho? Não, né? Muitas das vezes. E aquelas que almejavam não tinham condições de fazer isso, não é verdade? Então, o que, que acontece? A taxa de fecundidade está relacionada para com esse tipo de mulher, o número que a mulher quer ter. Já a mulher do país desenvolvido, vamos colocar agora então país desenvolvido e país subdesenvolvido, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois tipos de mulher, a mulher do país desenvolvido e a mulher do país subdesenvolvido. A mulher do país subdesenvolvido, muitas das vezes, né? Ela às vezes até nem mesmo tem as oportunidades, né? E quando tem, muitas das vezes, o seu cônjuge também não deixa que ela aproveite esse tipo de oportunidade, porque nós ainda temos esse tipo de cônjuge que ainda, né, proíbe a mulher de crescer, né, nos estudos, né, profissionalmente e daí por diante. Já a mulher do país desenvolvido, e outra coisa, a do subdesenvolvido muitas das vezes também não tem a oportunidade, igual eu falei com vocês, né? E a do desenvolvido, ela está mais focada, ela está mais ligada. Ligada ao quê, Naná? Está mais focada ao quê? Então, ela está o quê? Focada a não praticamente obter a casa de filhos, encher a casa de filhos, a ter um número aumentar uma taxa de natalidade, né? Impulsivamente, desaceleradamente. Ela está muito preocupada, voltada para o quê? Para o seu profissionalismo, para os seus estudos, então focada justamente, né, no seu crescimento profissional, ok? E aí, essa é a fecundidade, né? É o número de filhos por mulheres, né? Idade fértil, ok? Então, é o número de mulher, o número que ela determina aí ter os seus filhos. Quantos filhos, tá? E nós temos uma outra taxa, que é a taxa, se eu só voltar aqui um pouquinho, que é a taxa, que voltando aí, de fertilidade, né? Que não saiu aqui no meu slide, não sei porquê, não saiu no meu slide, mas vamos falar sobre um pouquinho sobre a taxa de fertilidade, tá? O que é essa taxa de fertilidade? É o número de mulher fértil, né? É o número de mulher que reflete a taxa de natalidade, certo? Então, há tempos atrás, dizia-se que o número de mulher na faixa de fertilização, de fertilidade, ela entrava o quê? De 15 a 49 anos. Né? Isso são dados assim, mais posteriormente, né? Atrás. Agora, hoje nós já vemos o quê? Um número de fertilidade aí em relação à mulher muito maior e muito mais precoce, né? Muito mais recente. Então, tem muitas meninas aí precocemente com essa taxa de fertilidade bem avançada, não é verdade? Então, é o que eu falo para vocês. Com esta taxa de fertilidade, é que nós, né,
nós não, que nossos governos deveriam estar trabalhando mais a fundo, incentivando mais a fundo essas políticas, né, contraceptivas, né? Então, buscando mesmo a ensinar as meninas, né, novas aí, as adolescentes a se cuidarem mais, a se cuidarem relacionalmente, assim, sua vida sexual, até mesmo por causa das doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce, não é verdade? Então, um outro ponto assim que eu acho bastante assim que vale a pena ser lembrado é que a menina, né, a adolescente, uma vez que ela engravida muito nova, então ela perde muitas das chances, não é verdade? Porque aí ela vai ter que o quê? Largar os seus estudos, largar, né, a sua vida assim de crescimento profissional, né, de se estabilizar educacionalmente, profissionalmente, para ali buscar dar sustância, né, a sustentar os seus filhos, né, o seu filho, uma vez que um filho não pede para vir ao mundo, não é verdade? Então, nós temos que ter o quê? A responsabilidade para com os nossos atos. Beleza, meus amores? Certo? Então, até aí, nós falamos sobre, né, o próximo passo relacionado aí ao crescimento populacional, certo? Então, posteriormente, aí vem aí os fatores negativos, né? Quais são desse crescimento natural ou vegetal? Então, vem o quê? Vem, quanto menor a taxa de natalidade, né? Maior e maior a taxa de mortalidade, tá? Então, aqui, ó, a mortalidade, né? A taxa de mortalidade menor, a taxa de natalidade maior, ou vice-versa, tá? Então, são o quê? São pontos positivos e pontos negativos, que tudo tem que ser estudado de uma maneira diferenciada, não é verdade? Então, tem N assuntos aí, beleza? Para se tratar dentro deste aí. Então, aqui, ó, a taxa de mortalidade infantil. O que significa taxa de mortalidade infantil? É o número de mortos de crianças de 0 a 1 ano, que morre para cada grupo de 1.000 nascidos, né? De 1.000 nascidas vivas. Então, a cada 1.000, né, nascidas vivas, né? Então, tem um número aí percentual, claro, de praticamente 21,17 mortes, né, de crianças, certo? Então, aqui, ó, onde se fala, o Brasil apresenta uma taxa de mortalidade infantil de 21,17 mortes em cada 1.000 nascidos, tá? Então, é uma quantia grande? Sim, claro que sim. Aí vocês vão falar assim, mas por que isso está ligado, né, a uma taxa tão grande, Tia Naná? Vou falar para vocês, gente, a falta de, de, de procura, né, a falta de cuidados para com os pré-natais, né? Igual eu falei com vocês, muitas pessoas aí engravidam e não passam por um pré-natal, não acompanham, né, o seu feto ali enquanto estão crescendo, enquanto estão gerando. Então, o que acontece? A hora que vem, né, a nascer, então nasce o quê? Já nasce em óbito, então com algum tipo de probleminha, tá? Então, um dos fatores principais para essa taxa de natalidade infantil é isso, é o acompanhamento para com os pré-natais aí e, é, é, e a gravidez precoce, tá? Também influencia nisso aí, beleza? Certo? A expectativa de vida, né? Que nós temos aí, ó, que corresponde à quantidade de anos que vive em média a população, ok? Então, o que é essa expectativa de vida? Ela é a quantidade de anos que a população vive em média,
tá? Então, a expectativa de vida do brasileiro está em torno de quê? De 74,5 anos. 74,5 anos. Então, quer dizer, é uma expectativa aí de vida bastante relevante, não é verdade? Então, o que acontece? Tudo isso aí entra nessa expectativa de vida N fatores, não é verdade? Então, muitos fatores dentro dessa expectativa de vida. Olha, por exemplo, você se alimentar bem, tá? Você dormir bem, né? São vários fatores para essa expectativa de vida, para que a pessoa, para que a população possa o quê? Possa viver um pouquinho, né? A mais e como é que se diz? Com mais virtude, né? Com mais virtude. Então, tudo isso a gente tem que olhar, né? É a sua alimentação, é não comer, né, muitos alimentos industrializados, estar buscando sempre alimentos saudáveis, não é verdade? Dormir bem, né? Não ingerir bebidas alcoólicas, que seja tabaquismo, alcoolismo, né? E daí por diante. Então, tudo isso são fatores que influenciam para com essa expectativa de vida. Belezura? Então, vamos lá, né? Voltando aqui. E agora, a tia Naná vai terminar de falar sobre a estrutura populacional. Eu não coloquei aqui nos slides, não, mas eu vou falar um pouquinho sobre estrutura populacional, tá? O que são a estrutura populacional? Estrutura populacional é a classificação da população, é a faixa etária, é o gênero, é a ocupação, é os setores em que elas estão inseridas, né? As pirâmides etárias, que quer dizer o quê? Os indicadores, sócio-indicadores, e daí por diante. O que são esses sócio-indicadores, Naná? Então, são o quê? Está ligado à saúde da pessoa, tá? Então, vamos falar um pouquinho. O que são a classificação populacional? É quando nós classificamos a população em negros, pardos, brancos, tá? E daí por diante, beleza? Gêneros é quando eu classifico o quê? Em homens e mulheres, beleza? Faixa etária, jovem, idosos, adultos, crianças e etc. Tá? A ocupação. Então, qual que é a ocupação que esta população atende neste momento? Se ele está atendendo a ocupação, se está trabalhando na ocupação, nas indústrias, na agricultura ou no comércio, tá? Setores. Quais são os setores que estão inseridos? Primário, secundário, terciário, tá? E a pirâmide etária, que são os indicadores do que nós aí muito falamos, né? Que é taxa de natalidade, mortalidade, desenvolvimento, subdesenvolvimento, né? E daí por diante, beleza? Então, saúde, né? E daí por diante. Tá joia? Tudo beleza? Então, olha aqui, agora vamos para o próximo e último, né, de hoje, e última vertente de hoje, que são o quê? As chamadas migrações, tá? Então, as migrações são o quê? Nós temos a migração rural, a urbana, né, a pendular, a sazonal, a de transumância. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Olha, migrações, vamos colocar êxodo rural, é um tipo de migração, tá? Então, esse êxodo rural, que tipo de migração que é este, Naná? É a saída do campo para a cidade. É a falta, né? Uma vez que a falta da saúde e da educação está lá no meio rural e eles vão em prol de uma vida melhor nos meios urbanos, tá? Então, o êxodo urbano, por exemplo, né?
é o que nós estamos agora vivendo. Tem muita gente que agora, nessa época do coronavírus, né, não se encontra nas cidades, nas grandes cidades. Então, sempre procura o quê? Um meio rural, um sítiozinho, uma roça, né? Pequenos lugares, né? Vilarejos, para poder se acomodar até passarem, né? Essa pandemia, né? Do coronavírus, beleza? A pendular. A pendular é a saída, né? De uma pessoa da cidade metropolitana, claro, para outra, né? E que retorna ao final. Por exemplo, vamos supor que eu saio daqui e vou trabalhar em Senador Canedo, né? Então, uma região metropolitana aí, né? Ou mesmo em Goiânia, que seja região metropolitana, estou indo e voltando, né? No final do dia. Então, é chamado de quê? É chamada de quê? De pendular, de movimentação pendular, beleza? Então, é quando você vai para uma outra cidade, né, na própria região em que você mora, para trabalhar, e aí você vai e volta todos os dias. No final do dia, você retorna. Beleza. Sazonal é a migração entre território nacional por causa do clima. Por exemplo, vamos lá aí, olha, quando eu saio do Nordeste, eu estou o quê? Eu estou fazendo uma migração sazonal. Saí do Nordeste e vim para a região Centro-Oeste. Então, em prol de quê? Em prol do clima, ou que seja um clima de enchente, ou que seja um clima, né, seco, tá? Ou que seja um clima que esteja seco pela secura do local, tá? Por se tornar ali um clima muito seco. Então, sem muito o que fazer, sem muito como se plantar para se colher, tá bom? Então, esse aí é o sazonal, a migração sazonal. A de transumância é uma migração que sai de uma cidade para outra e que dura apenas um período. Vamos supor que eu saio daqui e vou para Minas, né? Então, eu vou e aí lá eu passo apenas um período, que seja um mês, que seja 2 meses, 3 meses, e aí eu retorno novamente, né, para o estado de Goiás. Beleza? Então, eu estou fazendo o quê? Uma de transumância. Diáspora, a migração diáspora. Essa daí é uma migração nacional ou internacional, né? Involuntária ou forçada. O que é involuntária? É que você mesmo não quis fazer esta migração. Então, você foi forçada a fazer essa migração. Exemplo, os escravos. Os escravos queriam vir servir, né, na época, aí, os portugueses, não, então eles vieram de escravos. Então, foi o quê? Foi uma migração, né, involuntária, forçada. Os judeus, quando fugiram da Alemanha, eles queriam ter fugido de lá? Não, eles fugiram em prol de quê? Né? Da Segunda Guerra Mundial, que ali estava, né, acontecendo. Então, tiveram que fugir, tiveram que fazer essa migração involuntária ou forçada. Beleza? Certinho? Pessoal, então é o seguinte, na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais aí, né, sobre os movimentos populacionais e vamos estar trabalhando aí dentro das teorias demográficas, né, que está ligada praticamente para com os aspectos populacionais. Beleza? Certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Não saiam de casa, utilizem o álcool gel, beleza?